Bonjour! Dificuldade para se comunicar em francês no restaurante durante a sua viagem? Ai, ai, ai! Eu sou a Vera Franco, fica aqui comigo que hoje eu vou te ajudar a resolver algumas das principais dificuldades que podem acontecer com você no restaurante. Olha só que engraçado! Eu sempre costumo dizer para as pessoas que você saber um pouquinho de francês para ir viajar é essencial, justamente porque isso te traz liberdade nas tuas escolhas, liberdade para fazer as perguntas que você quer, pedir o que você quer, enfim, te traz segurança porque falar francês, opa, você sabe que você vai conseguir se virar, que você vai conseguir resolver alguma questão que se colocar diante de você e a satisfação de ter o resultado bom de tudo isso, de poder aproveitar realmente a sua viagem. E engraçado que uma dessas palavras apareceu ontem. Ontem eu fui dar uma verificada em como é que estão os valores para que eu possa voltar aí para os braços da minha querida Paris, né? Então fui até uma agência de turismo e para verificar como é que estão os valores, enfim, para uma ida a Paris. Eu falo minha Paris, né? Mas eu tenho que dividir com o mundo inteiro, né? Porque afinal de contas o mundo inteiro vai para Paris, em um momento ou outro o mundo inteiro vai para Paris. Então é a primeira destinação mundial aí, então a gente tem que respeitar, né? Então muita gente vai para Paris. Então eu tenho que compartilhar Paris com todo mundo, não dá para ficar com ela só para mim. Mas que legal, né? É realmente um lugar muito lindo e querido pelo mundo inteiro. Então eu fui verificar como é que estão os valores para que eu pudesse ir. E essa palavrinha, uma dessas três aí apareceu lá na agência, porque eu estava conversando aqui com uma atendente, ela me falando algumas coisas e tal. E aí, vocês vão precisar de guias? Eu falei, não. Vocês falam francês? Sim, né? Pra mim, pro meu esposo e pra minha pequenininha. E a minha pequenininha, eu olhei pra ela e falei, até a nossa viagem você tem que estar falando um pouquinho mais de francês, viu? Porque ela já sai com umas palavrinhas, ela tem 2 aninhos. Mas até lá ela vai já se firmar em mais algumas frases, mais algumas questões. E aí, uma outra atendente que ouviu, ela quis dar uma sugestão. Então como vocês não vão precisar ficar com ninguém, com guia, nem ficar colado em ninguém, vocês vão ter essa liberdade, vocês podem ter tal coisa. Então ela queria sugerir, porque aí, como vocês falam francês, vocês têm maior liberdade, então, para circular. Eu falei, tadá! Né? A palavrinha apareceu aí na própria agência de turismo. Então, olha só, Vera Franco, né? Tem razão quando diz aí que falar um pouquinho de francês para sua viagem vai te dar liberdade, vai te dar segurança e satisfação. Então, por falar que o mundo inteiro vai em Paris, olha que coincidência. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um aluno querido que falou, prof, tô aqui em Paris. Me mandou uma fotinho dele lá com a torre. Que delícia. E aí eu já passei mais umas dicas, olha, vai em tal lugar, se fica até quando. Então a gente trocou umas figurinhas hoje cedinho, né? Porque ontem ele me falou que estava lá, mas o horário já era avançado e hoje cedo a gente trocou umas figurinhas. Então, realmente, o mundo ama Paris. Vamos, né, compartilhar aí desse mesmo gostar, desse mesmo amor. Então, apareceu a palavra liberdade. Por que eu tô falando isso? Porque quando você está no restaurante, o que você quer? Você quer apreciar uma comida, você quer se alimentar, você quer curtir aquele momento. Então, você tem que ter um mínimo de liberdade para poder falar com o garçom, para se expressar do jeito que você quer o teu prato, enfim, uma série de coisas. Em outros vídeos eu acabei comentando, poxa, às vezes você tá lá com a comida fria ou, enfim, não tá do seu agrado, como é que você faz? Muitas pessoas, eu já ouvi isso, inclusive esse meu aluno falou, Vera, né, caro nos restaurantes tal, para comer, falei, Paris, e tal. A gente tava conversando sobre isso, e aí eu me lembrei que tem muitas pessoas que às vezes viajam sem saber um pouquinho de francês, e elas têm essas dificuldades,
que acontecem durante o seu momento, que é para ser gostoso, que é para ser prazeroso, para você ter ali um momento de apreciação ali, um momento de tranquilidade. Então, eu vou falar hoje com você sobre algumas coisinhas assim essenciais que você precisa saber para se virar caso você tenha alguma dificuldade no restaurante. Então, para falar disso, dessas dificuldades que podem surgir, porque afinal de contas você tem que ter um momento agradável, poxa vida, é uma viagem para a França, uma viagem de repente para Paris, então você tem que apreciar isso, você tem que aproveitar ao máximo essa experiência. Então de repente você está lá no restaurante e tem uma dificuldade. Eu escolhi hoje 3 dificuldades que são assim muito comuns, tá? Eu já preparei alunos assim especificamente com questão de gastronomia, porque justamente a pessoa gostava muito de culinária, então a pessoa, Vera, eu queria umas aulas específicas para isso, então a gente fez também, e aí porque ele queria saber quais eram os ingredientes, como é que preparava, então assim, tinha essa curiosidade. Mas a maioria das pessoas, quando viaja para a França, quando vai conhecer Paris, não necessariamente tem esse mesmo foco, então elas estão ali mais para curtir aquele momento, curtir a viagem em si e apreciar o prato e tal. Então eu escolhi 3 dificuldades específicas assim, que são talvez as mais comuns, que realmente acontecem quando a pessoa quer se comunicar em francês, deu aquela dificuldade, ela não está conseguindo. Então vamos falar aí de 3 itens. O primeiro deles então qual é? Pensa aí comigo, tá? Você chuta aí qual seria a primeira dificuldade? Então, assim, dentre as dificuldades que eu selecionei hoje, a primeira delas que eu vou compartilhar com você é o seguinte: você está lá, você fez seu pedido para o garçom e de repente o que ele traz não se parece em nada com aquilo que você pediu. Ou seja, talvez ali na sua comunicação você se expressou de alguma forma que fez com que o garçom entendesse uma outra coisa, ou enfim, ele entendeu Enfim, a comunicação não foi clara, houve ali um probleminha de comunicação e ele te trouxe um prato que não é o seu. Então, como é que você faz para dizer para o garçom que não foi aquilo que você pediu? Então, se você quer falar para o garçom claramente, olha, não foi isso o que eu pedi, então você vai dizer para ele, por exemplo, é uma frase simples para que você possa memorizar rapidamente. Então, pardon, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Então, eu vou repetir para você treinar. Olha, é importante você ouvir e repetir, para que você memorize bem, para que você treine bastante, fique afiadinho, afiadinha, para quando chegar lá, você só curtir o momento e se por acaso aparecer essa dificuldade, você bota logo para correr, né? Então, vamos lá. Você vai olhar para o garçom, vai olhar para o prato e vai falar, olha, pardon, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Então, olha, desculpa, mas não é o que eu pedi, certo? E aí, de repente, você vai lá, olha de novo o cardápio, fala, olha, eu quero isto, né? Então, pardon, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Desculpa, mas não é o que eu pedi. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Bom, se isso acontece na nossa língua portuguesa, então eu vou até um restaurante, às vezes alguém se enganou, eu não fui clara, ou o garçom estava com outros pedidos em mente, confundiu talvez uma mesa com a outra. E aí, se isso acontece na nossa língua, quanto mais pode acontecer se você não souber bem a língua do país que você está visitando. Então, se você não souber bem francês, pode ser que dê problema de comunicação, sim, lá no restaurante. E eu não quero que você fique desagradado, desagradada, porque é uma experiência que é para ser maravilhosa, não é para ser uma experiência ruim. Então, faça aí a sua parte para ter uma experiência muito boa no restaurante quando você for visitar a França. Então, se por acaso não for o prato que você pediu, como é que você faz aí? Diz aí comigo. Pardon, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Tá certo?
Vamos então para a segunda frase, a segunda dificuldade que pode ser que você se depare aí com ela na sua viagem. Uma outra situação que pode acontecer com você, porque já aconteceu com muitas pessoas e pode continuar acontecendo com certeza uma vez ou outra, pode ser o seguinte: você pediu o seu prato, se ele veio correto, ok. Se ele não veio correto, você já passou pelo processo da primeira dificuldade, então, né? Pardon, mas ce n'est pas ce que je commandais. Então, aí corrigiu lá, trouxe finalmente o prato que você pediu, mas se Deus quiser, não vai acontecer com você duas dificuldades na mesma saída para restaurante, né? Então, vamos dizer que você não teve a dificuldade de vir o prato errado, mas chegou lá o prato que você pediu, no entanto, o prato estava assim um pouco frio. Você começou a comer e você, eu queria que tivesse um pouquinho mais quentinho. Será que não dá para aquecer meu prato? Então, como é que você pode pedir para que o garçom leve seu prato até a cozinha e então aqueça o seu prato? Como é que a gente faz nesse caso? Então, você pode dizer o seguinte, você pode pensar assim, pensando em algumas frases, né? S'il vous plaît, mon plat est un peu froid. Vous pouvez le faire réchauffer? Então, olha só, vou repetir. S'il vous plaît, mon plat est un peu froid. Vous pouvez le faire réchauffer? O que eu tô dizendo? Por favor, ó, meu prato tá um pouco frio, você poderia pedir para esquentar? Então, je répète, vamos lá. S'il vous plaît, mon plat est un peu froid. Vous pouvez le faire réchauffer? Então, essa é uma forma que você pode usar para fazer esse pedido. Tem mais uma outra maneira que talvez você sinta mais facilidade em memorizar. Olha só. Vous pouvez faire réchauffer mon plat, s'il vous plaît? Então, talvez essa seja um pouquinho mais assim, mais tranquila de você memorizar, né? Vous pouvez faire réchauffer, pardon, volta lá. Vous pouvez faire réchauffer mon plat, s'il vous plaît? Então, você pode fazer, né, pedir para esquentar meu prato, por favor? Então, vous pouvez faire réchauffer mon plat, s'il vous plaît? Então, talvez essa seja uma forma mais enxutinha ali e mais tranquila para você memorizar e você conseguir usar assim de pronto, né? Então, vamos revisar as duas frases para a gente garantir que você pegou as duas e aí você pode escolher uma para usar, tá bom? Então, s'il vous plaît, mon plat est un peu froid, vous pouvez le faire réchauffer? E a outra frase seria então, vous pouvez faire réchauffer mon plat, s'il vous plaît? Então, veja aí qual das duas maneiras é a mais tranquila para que você memorize e que você tenha uma garantia maior de que chegando lá você vai precisar usar e aí você vai conseguir usar uma delas. Vamos então para a terceira situação, que pode ser então a terceira dificuldade assim das mais comuns. Então assim, numa primeira situação, você fez o pedido, mas o prato não chegou para você o que você realmente pediu. Uma segunda situação, então, foi aquela que eu comentei agora há pouquinho, que você de repente pediu o prato veio correto ou foi corrigido, enfim, agora você tem o prato que você pediu, mas ele não está quentinho, você está sentindo que você gostaria que ele tivesse um pouquinho mais quente, você está comendo e ele está um prato meio frio. Eu queria que tivesse mais quente essa comida. Então essa foi a situação de pedir para esquentar um pouquinho a sua comida. E uma terceira situação seria o seguinte, então você já comeu ali, já resolveu qualquer questão se não foi o prato que você pediu, se veio o prato que você pediu, mas ele estava frio, então você já pediu para corrigir, já pediu para esquentar, ok. Qual seria uma terceira situação das mais comuns? Houve algum problema na conta. Isso mesmo, houve algum problema na conta. De repente você olhou lá no menu, tal, você viu o que você consumiu, você viu o que você bebeu e tal. Já dei dicas em outros vídeos aí, né, da questão da água, por exemplo. Enfim, então você vai verificar, poxa, mas eu pedi esse prato, eu tomei essa bebida, eu fiz aquilo, tenho o serviço, tal. Essa
conta tá errada, ou para mais ou para menos, né? Porque vamos combinar, né? Se tá errado para mais, você vai reclamar. Se tá para menos, né? Obrigação nossa também de falar, olha, vocês estão cobrando a menos, eu consumi tal coisa, então eu vou pagar pelo consumir, né? Então é uma situação comum que realmente pode acontecer e acontece às vezes. Então houve uma falha lá na soma, enfim, computou um prato a mais, computou um prato a menos, ou computou um prato que é um valor diferente do prato que você escolheu, para mais ou para menos, como eu disse. Então, como é que você sinaliza para o garçom que tem um erro lá na conta? Pelo menos minimamente sinalizar. Se você consegue dizer, olha, tem um erro na conta, minimamente eles vão ter que ir lá, bater na calculadora, olhar tudo, ver o que você consumiu e vão refazer, mesmo que de imediato você não consiga explicar tudo. Olha, eu pedi tal coisa e veio assim, eu consumi isso, eu consumi aquilo. É claro que se você não de imediato não souber falar tudo isso, você pode mostrar no menu, ó, tal e tal coisa, então foi o que eu pedi. Então, você vai conseguir, né? Mas minimamente eles vão ter que falar, opa, o cliente está dizendo que tem um erro, então vamos investigar. Então, o restaurante vai, claro, se responsabilizar por pelo menos verificar qual seria esse erro. Então, como é que a gente fala sobre isso? Quando você vai falar de conta no sentido de... Porque é uma soma, né? Então, é uma soma, vai somar tudo que você consumiu. Então, para falar essa palavrinha conta lá no restaurante, a gente fala que é addition. Então, é l'addition, né? Então, você vai sinalizar para o garçom, olha, il y a une erreur dans l'addition. Vamos repetir? Il y a une erreur dans l'addition. Então, vamos mais uma vez, rapidão aí, pega essa, hein? Vai rapidinho. Il y a une erreur dans l'addition. Então, você vai sinalizar para o garçom que tem um erro lá na soma, que tem alguma coisa, ou para mais ou para menos, mas tem um erro na conta. Então, se você se deparar com essa dificuldade, você já vai conseguir resolver de imediato. Então, para que você tenha a sua liberdade, a sua segurança para se comunicar e a sua satisfação lá no restaurante, vamos revisar então as 3 possíveis dificuldades lá que podem acontecer no restaurante. Vamos lá? Então, a primeira é aquela que de repente você não recebeu o prato que você pediu. Então, como é que a gente faz mesmo para falar isso? Pardon, mais ce n'est pas ce que je commandais. Très bien, muito bem. Então, a segunda situação que a gente já conversou foi o quê? De repente você já está com o prato correto, mas ele não está muito quentinho. Você gostaria que ele estivesse quente, ele está meio frio. Então, como é que você diz isso mesmo? Vamos revisar? S'il vous plaît, mon plat est un peu froid. Vous pouvez le faire réchauffer? Très bien. Essa é uma das formas. Então, por favor, meu prato está um pouco frio, você pode pedir para esquentar. Agora, qual é a segunda frase que você pode usar dentro desse contexto para resolver essa dificuldade? Vous pouvez faire réchauffer mon plat? S'il vous plaît, acrescenta o s'il vous plaît, que é legal, né? Então, vous pouvez faire réchauffer mon plat, s'il vous plaît? Très bien. Então, essa é uma outra frase para resolver aquela segunda dificuldade do prato não estar assim tão quentinho, tão gostosinho, que você, né, para você comer, para você realmente apreciar aquele momento. E a terceira dificuldade, qual é mesmo? Lembrou aí, né? É uma parte muito importante da viagem, porque quer queira, quer não, toca onde? No bolso. E aí você já tá fazendo uma viagem bacana, uma viagem que não é uma coisa assim tão barata, que é um investimento na sua vida, no seu repertório, na sua cultura, né? O seu horizonte aí. Então, já é uma viagem importante que você tá fazendo investimento, mas é claro que você não quer gastar, né, usar um dinheiro se não for correto. Então, não vou pagar uma conta num valor maior, sendo que eu estou devendo menos, certo? Ninguém quer isso, né? Independente da situação. Então, se a conta tá errada para mais, vamos falar então dessa questão. Tá errada para mais,
vou pedir para corrigir. Então tá tocando aí no bolso da gente, né? Então é claro que se também tiver para menos o correto, né? Eu já fiz isso, de você falar, olha, o valor do prato é X, vocês estão me cobrando meio X, então o correto é esse aqui. Então é bacana, porque você tem uma satisfação também, nesse sentido, você tem duas satisfações, aquela de você conseguir se virar em francês para resolver essa questão, para falar, olha, como é que fala mesmo? Então vamos revisar a frase, aproveitar e já revisar. Il y a une erreur dans l'addition, certo? Então é legal, porque aí você já tem a satisfação de se virar em francês para resolver aquela questãozinha lá, olha, tem um erro na conta. E você tem a satisfação também de falar, opa, eu estou pagando o valor justo, o valor correto. Se estava na conta para mais, já ajustou, agora está o valor correto. E também, se tiver o valor para menos, eu ajustei lá e vou pagar o valor correto. Então você também tem essa satisfação de saber que você pagou o justo, o correto, nem a mais e nem a menos. Além disso, você tem a satisfação de ter tido um momento super agradável lá no restaurante. Se você estava sozinho, sozinha ou acompanhado, não importa, eu tenho certeza que aí, a partir dessa resolução de todas essas pequenas coisas que podem aparecer para deixar a sua viagem desconfortável, você já resolveu e você curtiu aquele momento. Ao contrário de, infelizmente, muitas pessoas que viajam sem saber esse mínimo para se virar no restaurante, e aí quando a dificuldade vem, ficam lá, ai que droga, vou comer meu prato frio mesmo, não sei, deixa aí, vou pagar essa conta mesmo, enfim, não é legal, você tem que aproveitar a sua viagem ao máximo e você pode aproveitar ao máximo a sua viagem, é só trabalhar um pouquinho para se comunicar em francês. Viu aí? Então, são 3 questões essenciais que você precisa saber em francês para se virar no restaurante, para ter um conforto, para ter uma satisfação, ter a liberdade de resolver rapidamente qualquer questão que se apareça aí no seu momento de restaurante lá na França. Então, quando você tem isso, você consegue resolver de forma rápida e você curte todo momento da sua refeição. Infelizmente, para muitas pessoas, né, não acontece assim e elas voltam e ficam frustradas com a viagem. Ah, mas olha, lá no restaurante, não gostei. Porque servem comida fria. Como assim? Não é que servem comida fria? Aconteceu, como também acontece às vezes no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então é só uma questão de ajuste de comunicação. Você pode, por favor, me esquentar o prato aqui? Você pode... Nada demais. Então, quando você tira isso do caminho, isso não te afeta. Agora, quando você não consegue tirar a dificuldade do seu caminho, porque você não consegue se comunicar em francês, você vai ficar amargando aquela dificuldade lá durante sua viagem e você vai voltar dizendo, ai, olha, mas não foi legal, restaurante lá, ai, comida fria, ai, tal problema, aí deu erro na minha conta, e me entregaram o prato errado, coisas que acontecem na nossa língua, inclusive. Então, não é uma questão que a sua viagem é ruim ou não. Você faz a sua viagem ruim ou não. Então, se você quer que a sua viagem seja excelente, você se prepara nessas questões para que você possa curtir. Agora, eu fico muito triste quando a pessoa volta de uma viagem para a França falando, a viagem não foi boa, lá no restaurante, me serviram comida fria, ou então, minha conta estava errada, não sei o quê, não entregaram o prato que eu pedi. Concorda comigo que isso é uma dificuldade de se comunicar em francês? Porque se você se comunica, você tira esse pequeno percalço aí rapidinho do caminho e curte a viagem. Agora, se você não se comunica em francês, você vai sofrer e ficar amargando aquilo lá e aquilo vai se somar a pequenas coisinhas de justamente problemas de comunicação. E aí você vai falar, puxa, minha viagem podia ter sido, mas não foi, mas enfim, podia ter. Para de falar que podia ter e faz acontecer a viagem dos seus sonhos, faz acontecer uma coisa muito bacana, uma viagem fantástica. Então, se prepara para poder lidar com qualquer dificuldade que aparecer lá para você. Você faz assim, tira do caminho, é só uma poeirinha lá, não vai tirar o brilho da minha viagem. Então, quando você tem como fazer isso, tirar aquela poeirinha, porque aí
Se você não se comunica em francês, você considera aquela poeirinha um super obstáculo. Pô, meu momento no restaurante foi uma droga, porque, olha, não veio o prato certo, tava frio, a conta deu errado. Então, assim, você faz disso uma coisa muito maior. Ao passo que, se você se comunica em francês, você considera aquilo uma coisa insignificante. Poxa, isso acontece até em português. Lá no restaurante, uma vez também me aconteceu. Entregaram prato frio, me entregaram uma coisa que eu não pedi. A conta deu errado, mas você resolveu rapidinho. Então, quando você tem condições de fazer isso também em francês, você considera essa dificuldade uma coisinha tão pequena que você faz assim mesmo, ó, sai pra lá, poeira, que a minha viagem é muito mais que isso. Então eu tô compartilhando tudo isso com você, dentre outras coisas que eu já compartilhei, inclusive recente aí eu falei sobre algumas dificuldades no hotel. Tô compartilhando isso porque eu sei, por experiência, que essas coisas acontecem. E já aconteceram comigo, eu sei do antes e do depois, eu sei como era a Vera antes de saber francês e como ela lidava com as dificuldades, e eu sei como é a Vera depois de ter aprendido francês e como ela se vira com as dificuldades. Então, e sei também das dificuldades que as pessoas enfrentam e elas me relatam que elas têm quando elas vão sem saber, e depois dos triunfos delas, quando elas vão para Paris, quando elas vão para França, sabendo francês. Então eu sei onde é que, né, como dizem aí, onde é que o calo aperta ali, né? Então eu sei que essas dificuldades acontecem, por isso estou compartilhando para que você consiga planejar uma viagem fantástica e que quando você estiver lá, você realmente tenha uma viagem fantástica que te marque para sempre e não uma coisa que fique te amargurando. Ah, minha viagem não foi bacana porque eu não consegui fazer tal coisa, porque tal coisa deu errado. Mas por quê? Porque você não conseguiu se comunicar em francês. Então, se você se comunica, você consegue direcionar como você quer as coisas. Então, é diferente. Então, eu tô compartilhando tudo isso com você porque eu quero que você tenha uma viagem de sucesso, e se comunicando em francês, você vai ter uma viagem de sucesso, com certeza. Uma outra coisa do porquê de compartilhar isso tudo com você, porque eu considero que, assim, Paris é a primeira destinação mundial, como eu já falei. E além disso, eu sei que o mundo todo vai para lá, mas muitas pessoas têm viagens frustradas justamente porque não se comunicam. Então, por que você não vai fazer parte do número de pessoas que falam francês? Por que você não vai fazer parte de um pequeno número de pessoas que tem uma experiência maravilhosa porque se comunicam em francês? Por que você vai ficar de fora dessa? Como é que você vai ficar de fora dessa comunidade de falantes de francês, especialmente quando você quer ter uma viagem fantástica na França? Não faz sentido. Eu já comentei em algum outro momento, em algum dos outros vídeos aí, já fiz esse comentário de que, assim, alguns dos meus alunos que no começo não sabiam francês e tal, e foram até com primeira experiência internacional, foram para a França e depois voltaram super felizes. Ai, Vera, a gente fez até amizade com o garçom lá no restaurante, foi muito agradável, a gente bateu papo, a gente isso, a gente aquilo. Eu falei, puxa, que bacana, que satisfação, que alegria, né? Saber que eles tiveram, assim, um momento super agradável, curtiram a viagem e aquilo ficou registrado, ficou na memória deles para sempre. Tanto é que eles me relataram depois, ó, a gente foi, aconteceu isso e tal, a gente ficou amigo do garçom. Até durante a viagem a gente fez questão de almoçar lá de novo, e quando a gente chegou ele lembrou da gente, nos atendeu super bem, foi super receptivo, foi muito gostoso, muito agradável. Então, saber francês também para se virar no restaurante te dá um maior conforto, te dá uma maior segurança, te dá uma maior liberdade. Consequentemente, você realmente vai ter um episódio muito legal aí na sua viagem. Então, isso complementa o seu pacote lá, a sua viagem, para que ela seja extraordinária. Então, esses mesmos alunos que me relataram isso, por exemplo, eles disseram, olha, a viagem foi tão boa e a gente vai o ano que vem de novo. E eles realmente foram no ano seguinte, e você não vai acreditar
porque é incrível assim, o poder da comunicação em francês numa viagem. Eles me contaram que eles foram no ano seguinte e olha só o que aconteceu. Vera, foi incrível, a gente foi e a gente fez questão de voltar naquele restaurante só para ver se a gente reencontrava lá o nosso garçom. E não é que deu certo? Eles voltaram no restaurante, o garçom ainda trabalhava lá, estava lá, e o mais incrível de tudo é que ele lembrou desse casal, ele reconheceu esse casal, lembrou que eles tinham conversado, que eles tinham feito amizade e os acolheu lá com uma super alegria no rosto, né? Eles ficaram muito felizes dele ter lembrado deles. Velho, ele lembrou da gente, imagina quantas pessoas não almoçam e jantam lá naquele restaurante todos os dias, o ano inteiro. Ele lembrou da gente, foi muito legal. Ou seja, uma comunicação em francês lá no restaurante em Paris fez toda a diferença. O garçom, inclusive, lembrou deles e fez questão de atendê-los e foi aquela alegria. Olha só o poder que tem da comunicação em francês, especialmente para fazer da sua viagem uma coisa extraordinária. Então, aproveita todas essas dicas que eu te passei aí com carinho, para que você possa planejar a sua viagem, para que você possa ter momentos agradabilíssimos durante a sua viagem. Se por acaso aparecer aí um pequeno detalhe aí que queira incomodar e tirar o brilho da sua viagem, você só faz assim, vai para lá que eu já tô resolvendo. Então, aproveita aí e a gente se vê aí no próximo vídeo. A bientôt, gros bisous!